Amém, glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Já que vocês podiam ficar de pé junto comigo, né, gente? Eu vou ficar de pé aqui o culteiro. Ai, que alegria estar aqui, poder compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia já lá em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. É muito engraçado que eu comecei a semana pensando nessa palavra, nesse tema, né? E aí ontem, e a gente às vezes quer fazer do nosso jeito. Aí eu falei, não, mas vai ser dia dos pais, quer levar uma palavra direcionada para os pais. E aí comecei a preparar uma palavra para os pais. E o Espírito Santo falou, não é isso que eu quero. E aí vai eu retomar e fazer aquilo que ele pediu mesmo. E a gente vai falar hoje sobre chamado. Chamado. Muitos são chamados, ou poucos são chamados. Como é que é o versículo mesmo? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Exatamente. Todos aqui, até você em casa, todos, sem exceção, nós temos um chamado. Todos, todos. A criança, o mais novo até o mais velho, tanto você em casa quanto aqueles que estão aqui no templo, tem um chamado. E a nossa maior discussão, o nosso maior anseio é descobrir qual é o nosso, né? E nós lutamos com isso desde quando nós chegamos na igreja, aceitamos Jesus e começamos a caminhada com Cristo. Nós falamos, e agora? O que eu vou fazer? O que Deus quer de mim? E nós ficamos nessa constante luta para descobrir aquilo que Deus quer de nós. E aí, lendo esse texto aqui, que fala sobre o chamado de Eliseu, o maior profeta da história. O maior profeta era para ser Elias. Mas aí vem Eliseu, com dupla honra, com uma unção dobrada. A gente vai falar sobre ele hoje. Amém? Então vamos ler ali rapidinho? Vou colocar para mim aqui, maisinha. 1 Reis 19, versículo 19 também. Diz assim. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Elias fala assim para ele, vá, mas volte. Lembre-se do que eu lhe fiz. Amém. Coloque sua Bíblia no seu coração, ou seu celular. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa me usar, Senhor, como boca sua nessa manhã, para falar a respeito da sua palavra, Senhor. Que o Senhor fale através de mim, não aquilo que a igreja quer ouvir, como aquilo que eu queria fazer, mas o Senhor fale para a igreja aquilo que ela precisa ouvir. Que o Senhor possa, Senhor, quebrantar todos os corações aqui. Aquele que estiver com a cabeça nos seus problemas, na sua casa, nos seus afazeres domésticos, Senhor, que possam se dedicar, o seu pensamento, o seu coração esteja 100% aqui para ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, e que ninguém saia daqui do jeito que entrou, mas que saia transformado, cheio do teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, quando Elias vai ao encontro de Eliseu e lança a capa, é muito engraçado isso. Porque a hora que Eliseu recebeu a capa, ele já sabia o que tinha que fazer. É muito engraçado isso, pastor. Que ele pegou, que Elias jogou a capa em cima do Eliseu, Eliseu já pegou o passe. Por quê? Porque naquela época todos já sabiam o que representava o jogar a capa. E aí nós vamos aprender algumas lições aqui hoje, a respeito disso. Né? A primeira lição, o primeiro princípio, né, que nós vamos aprender aqui, é que Deus ele só pega aqueles que estão trabalhando. Isso é fundamental. E toda vez que você vai ler as escrituras, você vê que Deus nunca pega ninguém que está parado. Isso é fundamental, irmãos.
para que Deus te use, para que Deus desperte o chamado dele em você, não adianta você estar parado sem fazer nada. Porque Deus não vai te usar. Deus não vai te chamar. Todas as vezes que você olha, você pega ali, Gideão, o que ele estava fazendo? Estava parado, irmãos? Não. Estava fazendo uma coisa exótica, né? Malhando o trigo no lugar onde era de pisar uva. Quando você vê, gente, quando Deus fala para Samuel ir ungir o rei de Israel, aonde que estava o rei de Israel, irmãos? No pasto, trabalhando. No entanto, chega lá todos os irmãos, os mais bonitos, né? Aí Samuel, não é nenhum desses aqui. Aí pega, tem mais um, tá lá no posto, tá no pasto, pastoreando as ovelhas. O que Davi estava fazendo? O melhor rei de Israel, irmãos, estava trabalhando. Então a primeira coisa, Deus só pega aqueles que estão em movimento. Deus só chama aqueles que estão em movimento. Se você não está em movimento, é por isso que você não está sentindo o seu chamado ainda. Às vezes nós estamos ali num tempo de marasmo. Ai, não, eu vou ser bancário na igreja, eu vou chegar, vou sentar, eu vou ouvir a palavra. Não, irmãos, Deus não nos chamou para isso. E se você estiver nessa posição, muito dificilmente você vai entender o chamado de Deus para a sua vida. Então, movimente-se, faça alguma coisa. Nós estamos contratando, estamos precisando de anfitriões, estamos precisando de líderes, auxiliares. Gente, tem muito trabalho aqui. Tem muito trabalho aqui. Tem muito trabalho aqui. E se você está parado, então vem aqui que a gente está contratando. Traz seu currículo aí que a gente... Gente, essa área é grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso que nós não compreendemos o chamado de Deus para nossas vidas. E aí quando eu estava preparando essa palavra, me remeteu tudo aquilo que aconteceu no meu chamado. Vou contar isso para vocês, porque quando nós viemos para a igreja e eu quis recuperar todo o tempo perdido que eu fiquei fora, eu já cheguei metendo louco. Como a molecada usa aí. E já cheguei e falei, não, eu quero fazer alguma coisa, A Tati era líder de crianças na época, aí eu comecei a ajudar ela, daqui a pouco a Ana Paula assumiu, eu ajudei a Ana Paula, e aí a gente começou a trabalhar com juniores, irmãos. Que bênção trabalhar com juniores, né, Shirley? Que bênção. E a gente estava se preparando para assumir os juniores, irmãos. A gente estava fazendo teatro, fazia coreografia, e ajudava o pastor Carlinhos, que era o líder na época. Aí quando chegou a época de nomear a liderança, o pastor chega na gente e fala assim, eu quero que você seja líder de jovens. Mas eu fiquei bravo, irmãos. Porque eu estava me preparando para ser líder de juniores, não de jovens. E Deus me livre de ser líder de jovens. Falei na época. Mas a gente estava trabalhando com os juniores. E tudo que você vem, irmão, você vai compreender isso no final da palavra, que tudo que você vem fazendo colabora para o seu ministério, para o seu chamado. Será aperfeiçoado. Irmãos, o chamado de profeta nessa época não era passado para um agricultor. O que Eliseu estava fazendo? Arando a terra, ele não era um profeta. Passava de profeta, para filho de profeta, para não sei. Nunca era para um agricultor, nunca era para alguém que não era dessa linhagem. E ele chamou um agricultor. Então, e o agricultor se tornou um profeta. Então Deus ele vai pegando, vai te moldando ali, você vai trabalhando, daqui a pouco você chega, poxa, tudo que eu aprendi lá com os juniores, eu exerço hoje aqui no meu ministério. Tudo que eu aprendi com os jovens, depois a gente assumiu os jovens, o ministério abençoado que nos aperfeiçoou durante 5 anos, irmãos. Eu lembro que a gente pegou os jovens com 8 jovens numa sala de reunião aqui na sala 4. Lembra, Pri? A gente fazia uma reunião 1 hora antes do culto. Aí a gente começou a fazer um trabalho abençoado, a gente ganhou o sábado, glória a Deus. Nós éramos os pastores de jovens, não tínhamos títulos para isso. Mas Deus nos usava, nós estávamos trabalhando. E aí, hoje eu vejo onde eu cheguei e tudo aquilo que eu fiz colabora com o meu ministério hoje. Irmãos, não fique parado. Movimente-se. Chegue e fale, não fique esperando. A gente tem essa mania de ficar esperando alguém nos chamar. Sabe, irmão Antônio? Aqui ninguém me chamou, irmão. Se dispõe. Você não vai entregar currículo quando você quer um trabalho? Chegue e fale, estou à disposição do reino. O que eu posso fazer para ajudar? Isso é movimentar-se, falando, eu não me conformo com o jeito que está, então eu vou fazer alguma coisa. A segunda lição, irmãos, porque a gente olha aqui no livro, no 19, né? Então Elias encontrou com ele estava arando a terra. Irmãos, tem coisas que nós queremos fazer, porém nós não somos capacitados. Por exemplo, eu tenho um dom muito, muito grande para o louvor, mas ninguém me chama para cantar aqui na igreja, eu não sei porquê. Sabe,
Eu queria muito, sabe? Mas... Irmãos, esse não é o meu chamado. Só que a gente fica matutando, pastor. Pô, eu vou pregar uma palavra abençoada, Dani. Aí eu vou cantar um louvor no final, mas vai ficar top, mano. Aí fechou com chave de ouro. Não é o meu chamado. Não é o meu chamado. E eu gosto de cantar, eu canto, irmão, eu berro. E eu tô nem aí quem tá do meu lado. Uma vez o Davis estava do meu lado e falou, misericórdia, gente, Jesus. Eu não tô cantando pra você. Lembra, Davis? Gente, o nosso chamado é particular, é direcionado, é pessoal. E a segunda lição que a gente aprende é o que ele faz depois, né? Mas só continuando aqui, ó. Não é o que você gosta, é a missão que lhe foi concedida. Por exemplo, irmão, preciso que você empilhe as cadeiras ali para mim. Mas eu vou empilhar a cadeira? Irmão, não é o empilhar a cadeira, é você receber esta missão e cumpri-la. Isso é trabalho, isso é fazer com amor à obra de Deus. Outra coisa, a capa de Elias caiu sobre Eliseu. Né? E aí o que aconteceu com Eliseu? Ele foi promovido. Ele entendeu. Prepare-se, irmão. Prepare-se. Porque você vai ser promovido. Você vai ser promovido. Se você estiver trabalhando, você vai ser promovido. Você vai ser promovido no reino de Deus. Não é galardão aqui, é lá. É na eternidade. Se prepare, irmão. Se prepare. Né? E quando nós recebemos isso e estamos trabalhando, nós temos uma escolha. E geralmente, sabe o que nós fazemos, irmão? Quando o pastor chama a gente, nós temos duas coisas para falar para ele. Um sim, bora pastor, vamos. Ou uma desculpa, irmão. Na boa, é isso mesmo que a gente faz. Ou a gente dá uma bela desculpa bem dada, ou mal dada, também uma desculpa, né, pastor? Que não dá nem para engolir. Ou um sim. Às vezes o pastor chega, Alexandre, você pode pregar... Quando foi na formatura da Andresa, por exemplo, você pode pregar hoje à tarde, então? Aí eu, tá bom, pastor, vamos. Irmãos, foi uma missão que foi me dada. Eu podia falar para ele, mas pastor, então, manda a Célia. Manda outro pastor, manda outro obreiro. Não, irmãos, eu recebi um chamado. Eu recebi um chamado. E a gente muitas vezes dá desculpa. Ah, não, é porque eu estou trabalhando. É porque vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Eu tenho pouco tempo, inclusive. O pastor me deu só um pouquinho de tempo, tá, gente? A segunda lição é que ele faz aqui. Vamos ler aqui, ó. No versículo 20, parte A. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa eu dar um beijo na minha mãe e no meu pai? Irmãos, ele foi cumprir o primeiro mandamento com promessa. O primeiro e único. Só um mandamento tem promessa. Os outros têm que cumprir. Sim ou sim. Agora, o honrar pai e mãe não tem promessa. E aí você vai ter vida longa. Né? E serão acrescentados dias à sua vida. E aí ele pegou e honrou, cumpriu o mandamento. Elias, eu posso só em casa me despedir dos meus pais? Aí está uma bênção. Obedecer os mandamentos é uma bênção de Deus. Você está cumprindo aí aquilo que Deus deixou para nós. Honrar pai e mãe, mandamento com promessa. E aí vem o terceiro ponto, que está no versículo 20b. Que aí Eliseu fala para ele assim: vá, mas volte. Lembre-se do que eu lhe fiz. Irmãos, quando ele fala vá, mas volte, porque Eliseu podia chegar na casa da mãe dele e falar: ai mãe, acabei de receber a capa do Elias, mas acho que eu não vou não. Gente, o terceiro ponto aqui é valorizar o seu chamado. Nós temos uma infeliz realidade de nós compararmos o nosso chamado com os outros. Ai, mas por que o outro é assim? Por que o outro é assado? Quando você valoriza o seu chamado, você está automaticamente desvalorizando aquilo que Deus te deu. Quando você compara a sua grama com a do vizinho, você está desvalorizando o seu. Irmãos, compreendam, aquilo que Deus deu para você é para você. Nós temos essa angústia de ficar comparando e ficar desdenhando às vezes aquilo que Deus deu para a gente. Aquilo que eu falei, às vezes, né, fica pensando, porque eu podia cantar. Gente, não foi isso que Deus me chamou. Eu podia tocar um instrumento, não por falta de tentativa.
Mas é para isso que Deus nos chamou e nós temos que compreender isso e valorizar ao máximo aquilo que Deus nos deu. Valorizar, né? Tua riqueza está atrás do seu chamado. Às vezes nós queremos adaptar o nosso chamado, como eu disse, né? Colocar eu cantando aqui no final depois, olha que bênção, irmãos. Com essa voz assim, imagina. Poder... Não vou ir não, gente, deixa quieto. Você desvaloriza o seu chamado quando compara a ele. Vai e volta. Isso é muito engraçado, que acontece demais, gente. Quando eu estava preparando isso, é muito engraçado. Que a gente fala assim, ai, tá bom, Deus, esse é o meu chamado. Deixa eu só ir fazer uma faculdade. Deus, ele é uma bênção. Pode ir, vai lá. Mas volta. Aí você se forma na faculdade, glória a Deus, aleluia. Ah, mas agora eu preciso entrar no mercado de trabalho, Deus. Eu preciso trabalhar. Estou formado agora. Começa a desprezar o chamado, porque agora tudo é prioridade. Beleza, se capacitar é uma bênção, irmãos. Trabalhar é outra bênção também. Só que não coloque isso na frente do chamado que Deus tem para a sua vida. Eu tenho aprendido que um dia fora da vontade de Deus ou do seu chamado é um ano de atraso. Imagine, irmãos. Por isso que eu fui num lugar, faz um tempinho já, e a pessoa, ele não sai da igreja. Eu falei, mas tem lugar melhor para dar, gente? Aí eu falei assim, sabe por que eu não saio? Porque eu estou recuperando meu tempo perdido. Eu fiquei 7, 8 anos afastado. Aí se eu fizer as contas, irmãos, é muitos anos de atraso. Então não, eu dediquei muito tempo, dedico até hoje, graças a Deus, para aquilo que Deus me chamou, para aquilo que Deus quer de mim. Irmão, nós não podemos voltar atrás. Então vá e volte. Se você foi, colocou seu chamado e falou, Deus, então volta. Já está na hora, já deu. Chega de ficar inventando desculpas e assuma aquilo que Deus chamou você para fazer. E a quarta lição, que está no versículo 21, parte A, diz assim, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento para arar e cozinhar a carne e deu ao povo e eles comeram. Irmãos, é muito doido isso. Eu fico imaginando, né? Muito doido isso. Ele voltando. Ele estava com 12 bois. Irmãos, ele estava com 12 bois. Ele matou os 12 bois. Ele pegou a aparelhagem de arar a terra para fazer a fogueira ali, para cozinhar o boi. Eu ia falar churrasco, mas ele fala que cozeu. Não sei se era um churrasco, se foi carne cozida, enfim. E aí ele fez tudo aquilo ali, matou. Irmão, nós temos que destruir aquilo que nos leva para trás, que nos faz olhar para trás. Ele não deixou nada, irmãos, porque ele falava, não, mas eu tenho meus bois lá ainda, eu tenho minha terra lá ainda para arar. Ele queimou tudo, matou os bois, deu povo, porque a hora que ele fosse olhar para trás, estivesse com Elias, e o perrengue começasse, como começou, ele podia falar assim, não, eu tenho para onde voltar, não vou ficar nesse negócio aqui não. Irmãos, o chamado é você olhar para frente. Por que Deus escolheu Eliseu? Porque quando você está no arado, e o agricultor é assim, ele não fica assim, ó. Olha o que ele fez, ele pega aqui o negócio assim, e vai embora. Ele vai embora. Não tem tempo para olhar para trás, irmãos. Não perca tempo olhando para trás. Não perca tempo. Queime aquilo que te faz mal. Destrua aquilo que te faz mal. Aquilo que te pode remeter ao passado. Aquilo que possa fazer com que você volte. Por isso que nós falamos que quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós temos que lançar ele no mar, nas profundezas do mar. E não voltar lá para pescar mais, irmãos. É para isso que Deus nos chamou. O chamado, ele é mais importante do que o trabalho. Aí você fala, então eu vou parar de trabalhar e vou só seguir o chamado. Não, irmãos. Mas você não pode colocar o seu trabalho à frente do seu chamado. Às vezes você está orando por um trabalho. E aí você está fazendo a obra. E aí chega a oportunidade de você trabalhar em um emprego que te consome tanto que você não tem tempo para vir à igreja. Irmãos, está escrito nas estrelas que isso não é de Deus. Ah, mas eu preciso comer, eu preciso fazer alguma coisa, Alexandre. Deus, ele não deixa os seus passar necessidade. Nunca vi um justo mendigar o pão.
Deus vai honrar você. Eu estava vendo o Tiaguinho aqui hoje, eu estava falando com o Tiaguinho essa semana, que toca contrabaixo. E aí ele começou a fazer o curso, tal, estava vindo, arrumou um trabalho mais ou menos numa empresa boa ali, mas era só para pagar o curso dele no Senai. E agora ele está entrando numa empresa muito boa aqui em Montemor. Deus está honrando ele, porque ele honrou a Deus. Eu tenho visto nossos jovens estão melhores do que nós. Deus está honrando eles, porque eles têm honrado a Deus. Fique em paz. Se você está procurando um emprego, Deus vai abrir a porta que vai caber dentro do seu chamado. Para você cumprir o seu chamado aqui e lá dentro também. Queime tudo aquilo que te faz mal. Todas as frustrações. Todos os remorsos. Todas as feridas. Deixe para trás. Que elas sejam curadas. E que vocês possam, em nome de Jesus, prosseguir, irmãos. Prosseguir. Aí na parte 21b, irmãos, a gente fala sobre... Vamos ler aqui? Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Só voltando um pouquinho aqui no queimar. Não negocie o futuro do seu chamado, mantendo algo que te pode levar para trás. Então negocie, irmãos, não negocie. E na quinta lição aqui a gente aprende que ele saiu, deixou o seu trabalho, deixou a sua família para fazer o que, irmãos? Para servir a Deus? Foi isso que ele foi fazer? Sim ou não? Também. Mas ele foi servir a Elias. Ele se tornou o servo de Elias, que era servo de Deus. Quando nós vemos isso, irmão, é muito doido. Mas Deus, ele nos chama para servir pessoas primeiro, sabia? Então nós estamos aqui hoje. E você vai descobrir o que Deus tem te chamado. Deus vai te chamar para servir primeiro o pastor da igreja. A igreja. Que é justamente servir a Deus, de tabela. É para isso que Deus nos chamou. Ele chamou Eliseu e Eliseu largou tudo para servir uma pessoa. E quando a gente vai estudar a história, a gente vê, por exemplo, Josué. Josué servia quem? A Moisés. Gente, Deus só falava com Moisés. Enquanto Moisés não morreu, irmãos, Deus não deu um A com Josué. Josué morreu. Moisés morreu. Eita, nós, confundi aqui. Moisés morreu. Josué, vem que eu quero falar com você. Quem que Josué estava servindo? A Moisés. Quem que Eliseu estava servindo? Elias. Quando Elias subiu aos céus, a sua capa caiu, né? Ficou para Eliseu. Eliseu teve o dobro de milagres de Elias. De todo o povo de Israel, nem mesmo Moisés pisou na terra prometida. Quem pisou foi Josué. E às vezes nós confundimos o serviço com o ser visto. E serviço, irmão, não é ser visto. Que quando você está trabalhando, muitas das vezes, ninguém está vendo você trabalhar. Ninguém está vendo você limpar uma cadeira, diáconos. Na hora que vocês chegam aqui, primeiro que todo mundo, passando um alquinho aí. Ninguém vê. Serviço, não é ser visto. Ninguém vê quando nós estamos preparando uma palavra, cuidando de alguém, visitando alguém. Serviço não é ser visto. E servir alguém é propósito de Deus. Então nós estamos aqui, pastor André, para te servir. Se eu não estou servindo direito, me corrija. Se eu puder te servir mais, eu estou aqui. É isso, irmãos. É isso que Deus nos chamou. Sabe por quê? Porque a bênção que está sobre o pastor André vai se multiplicar sobre a minha vida. E aquilo que o pastor André fala é verdade, que nós seremos melhores do que ele, se nós cumprirmos com aquilo que Deus nos chamou e servir. Você quer ver uma coisa legal? É você conversar com pessoas que têm 20, 30 anos. A pastora Ginu está lá no fundo.
Desde quando começou a igreja, ela está servindo. Serviu o pastor Josué, serviu o pastor Marcos, está servindo o pastor André e Deus tem honrado, tem abençoado, está firme, forte com Jesus. E a coroa dela está preparada no céu. Sabe, irmão, conversa com pessoas que têm tempo dentro da igreja. Quantas coisas já passaram, quantas coisas já viveram e continuam firmes em Jesus. É servir. Eu tenho um chamado e eu tenho que servir o pastor André. E se o tempo do pastor André chegar nessa igreja, eu vou servir o outro pastor que estiver aqui. Eu fui chamado para servir. Deus só falou com Josué depois que Moisés morreu. Unção dobrada sobre Eliseu, irmãos. Quando você entende e vive e cumpre, porque uma coisa, irmãos, é saber o nosso chamado. Ah, eu sei para que Deus me chamou, eu sei para que Deus, o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Joia. Mas o problema não é descobrir o seu chamado, irmão, é cumprir o seu chamado. Porque são coisas completamente diferentes, porque tem pessoas que sabem por que foram chamados, mas estão postergando aquilo, estão procrastinando aquilo. Então, chamado, irmão, não é saber só, porque às vezes tem pessoas que querem saber, eu quero saber, tá, descobri o chamado, Éder. E aí? Para que você quer descobrir o chamado, irmãos? O chamado é para você viver ele e cumprir ele. Deus me chamou para servir em tal área, para tocar. Então se prepare. Ore, jejue, estude, ensaie e cumpra o seu chamado na música, se foi isso. O diácono, seja o melhor diácono. Deus não chamou você só para ficar aí parado. Se fosse só para ficar parado aí, nós pegávamos um manequim, colocávamos um uniforme e deixava 6, né, pastor? Ficava bonitinho, todo mundo alinhadinho. Não, irmão. Os diáconos estão de olho no que está acontecendo, tanto lá fora quanto aqui dentro. O que precisa, pode ver, eu cheguei, a irmã já chegou aqui com o paninho e com água. Estão servindo, irmãos. Eu estou servindo vocês aqui hoje. Servindo vocês hoje. Então cumpra o seu chamado. Viva ele. Chamado é depender. Isso é uma crise que nós temos porque nós não conseguimos isso, irmãos. Porque chamado é depender do sobrenatural de Deus. Quando você vive o seu chamado, você vive do sobrenatural. E aí, sobrenatural é aquilo que foge do natural. Às vezes você está aqui e aí você está cumprindo o seu chamado, Deus está cuidando da sua família. Deus está levantando pessoas lá onde seus parentes moram para pregar o evangelho para eles, enquanto você está aqui. Isso é sobrenatural, irmãos. Isso é sobrenatural. Estava vendo um testemunho de um pastor e ele falou que ele estava pregando para umas 10 mil pessoas. E ele estava com um boleto para vencer muito alto. E ele falou, que bênção, né? 10 mil pessoas, vou levar meu material, vou vender, tem mais uma oferta, vou conseguir pagar. Aí a hora que acabou o congresso, não vendeu tudo o que ele esperava. A oferta não veio, só foi um obrigado. E aí ele estava lá no aeroporto indo embora. Chega um cara, pastor Thiago, preciso falar com você. Aí o que aconteceu, rapaz? Você quer tirar uma foto? Aí a pessoa queria uma foto já, né? Aí ele, não, eu estava assistindo você pela televisão, Deus mandou ir no meu cofre, e aí deu um envelope para ele. Irmãos, isso é sobrenatural. Isso não é natural, não. Isso não é natural, não. E aí ele foi honrado. Deus honrou ele. Irmãos, viva, descubra, viva e cumpra o seu chamado. Como eu disse, nós estamos contratando, tem muito trabalho aqui. A seara é realmente grande, mas poucos são os trabalhadores. Lembra que a gente começou? Muitos são os chamados, mas os escolhidos são aqueles que decidem cumprir o seu chamado. Aqueles que estão trabalhando. Então sai da sua zona de conforto. Coloque a mão no arado. Vamos, gente. Vamos ganhar nossa Montemor para Jesus. Vamos ganhar nossos bairros aqui para Jesus. Nosso bairro está precisando.
muitas pessoas carentes do Espírito Santo de Deus. E quem que vai apresentar isso para eles, irmãos? Nós. Nós somos o sal. Nós somos a luz. Quem vai ter que iluminar a vida deles é nós. Quem vai ter que temperar a vida deles é nós. É nós. Já estamos encerrando já, irmãos. E quando você cumpre e vive o seu chamado, irmão, e você vive uma realidade completamente diferente daquilo que você almejava, que você esperava. Deus, ele tem nos levado a lugares tão uau, que eu fico imaginando às vezes, eu falo, Deus, eu nunca imaginei, gente, porque nós somos os improváveis. Nós somos filhos de mãe solteira, eu e o Adriano. Nós viemos para cá porque meu pai era alcoólatra. Nós estudamos em escola pública. Nós somos os improváveis, irmãos. E Deus tem nos levado a lugares tão altos, tão grandes. Nunca esperei que eu estivesse aqui me ensinando a palavra. Eu nem me acostumei ainda a falar. As pessoas me chamam de pastor, eu fico caçando o pastor André. Hã? Irmãos, abrace aquilo que Deus tem para você. Se prepare para uma promoção. Não é uma promoção do pastor André. Nós servimos Ele, mas é reino. Fique de pé no seu lugar. Outra coisa, quando diz respeito... O grupo de louvor pode ficar, eu vou soltar um louvor ali, pode ficar em paz. A gente tem a mania de falar assim, ai, mas Deus me chamou para isso. Eu não tenho capacidade. Mentira! Deus só chama você para aquilo que Ele te capacitou para fazer, irmão. Nunca Deus vai cobrar aquilo que você não tem. Nunca Deus vai pedir uma oferta para você. Eu não vou tirar a oferta aqui agora não. Mas nunca Deus vai pedir uma oferta para você que você não tenha. Deus só te dá aquilo que você pode carregar. Me chama pra perto. Quanto mais se tem, mais você é cobrado. E eu sei isso sobre a minha vida. Eu sei que quanto mais coisa chegar, mais eu vou ser cobrado, irmãos. Mas eu sei que quem me chamou foi o Senhor. Eu estava ouvindo esse louvor pode ouvir, por favor. Você que está em casa, se puder ouvir, parar para pensar nessa letra. Feche seus olhos. Faça desse louvor uma oração. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas depender de Deus é viver assim mesmo. Acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem faça uma oração aí. Faça desse cante uma oração, mas preste atenção, mas ore também. Fale com Deus. Lá no fundo nós sabemos para que Deus nos chamou. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil. Ninguém falou que vai ser fácil, irmãos. Você estará sempre comigo. Aleluia. E mesmo que minha alma se tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar
aleluia, Espírito Santo de Deus, Deus maravilhoso. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, Larga tudo. por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, Irmãos, vai ficar bem. se Deus te chamou, Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar. Vai ser difícil, eu sei. Baixa um pouquinho. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Senhor, já estou nos preparado para algo maior e melhor. Espírito Santo de Deus, nós temos medo mesmo. Porque foge da nossa alçada, da nossa mão. Mas o Senhor me chamou. O Senhor me chamou, o Senhor vai nos capacitar, Deus. Senhor, tem pessoas que, se fosse pelas suas próprias forças, não conseguiriam nem levar uma abertura, uma dinâmica no G100, Deus. Se não fosse por você, nós não conseguiríamos nem fazer a abertura do culto, Pai. Mas nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Que nós possamos colocar tudo no controle das Tuas mãos. Que nós possamos, Senhor, fazer com destreza, com respeito, com amor aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. Senhor, o Senhor tem nos capacitado para algo, então que nós possamos, em nome de Jesus, fazer, Senhor, aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Senhor, que nós possamos parar com desculpas e mais desculpas, Deus. Nós possamos estar preparados, prontos, Senhor, para servir. Prontos, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado, para viver, Senhor, o chamado de Deus para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos ter, Senhor, dupla honra como Eliseu teve, Pai. Operou milagres miraculosos. Senhor, nós estamos aqui hoje porque nós queremos mais de Ti. Mas não adianta, Senhor, nós queremos o Seu máximo quando nós damos o nosso mínimo, Pai. Então que nós possamos entregar tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Podemos queimar aquilo que nos leva para trás, que nos remete ao passado. E em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, prosseguir. Irmãos, quando nós compreendemos nosso chamado, nós cumprimos ele, nós vivemos a realização, a felicidade, a paz. A paz, né? E a prosperidade. Que nós possamos, em nome de Jesus, agradeço a oportunidade, pastor André, pode chegar aqui já, eu estou encerrando. Que Deus possa te usar poderosamente nas suas mãos. Que vocês possam continuar trabalhando. Que vocês possam se posicionar. Se Deus tem te capacitado, não é para pouca coisa não, irmãos. Não é para pouca coisa não. Deus não usa pessoas extraordinárias para uma obra comum. Já falei isso aqui. Mas Deus usa pessoas comuns para uma obra extraordinária. É isso que Deus quer de nós. Não fala que você não tem competência, não tem capacidade, não. Se você está sendo chamado é porque Deus está te capacitando. Ele não vai dar aquilo que você não tem, pedir aquilo que você não tem. Em nome de Jesus. Aplaude Jesus.